A Jornada pela Vida do Gresg apresenta o podcast Triunfo Pessoal, com Guaraci Silveira, baseado no livro Triunfo Pessoal, psicografado por Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. Prezados amigos e amigas, prezados irmãos e irmãs que estão estudando conosco o livro Triunfo Pessoal da mentora Joana de Ângeles, na psicografia de Divaldo Pereira Franco, eu sou Guaraci de Lima Silveira, da cidade de Juiz de Fora, e nós estamos estudando o capítulo 2 do livro Triunfo Pessoal, que ela intitula de O Ser Pensante. Já estudamos sobre a inteligência e agora vamos trabalhar sentimentos. São 3 tópicos estudados nesse capítulo, que são inteligência, sentimentos e vontade. Então agora vamos partir para sentimentos, que é um capítulo bem interessante dentro do estudo da evolução humana. É importante considerar que o que nos diferencia dos robôs e dos objetos fabricados pelo homem é exatamente isso: emoção, inteligência, sentimento, vontade. É isso que faz a diferença, enquanto que o robô, ele é todo programado, ele tem toda uma estrutura de chips e de processos, de arquivos. Nós temos a possibilidade da ação pensada, do discernimento, da razão. Então esta é a criação de Deus, que o homem é incapaz de fazer. Então, dentro desse contexto, surgem os sentimentos. E nós vamos aqui tentar entender um pouco mais sobre isso. É claro, meus amigos e amigas, que todo esse estudo que estamos fazendo, ele é uma abertura do tema. É claro que se você for buscar estudar isso hoje através da psicologia transpessoal, muitos e muitos elementos serão inseridos nesse contexto. De formas que nós estamos fazendo uma abertura, mas é claro que, havendo interesse da pessoa, ela deve buscar também outras informações, porque realmente é um estudo interessante e que começa a mostrar para nós essa necessidade que temos de nos entender um pouco melhor. Deixar só de fazer aquele que o dia a dia nos pede, vivendo de acordo como a coisa vai acontecendo. É igual se eu estivesse numa esteira de uma produção e passa por mim uma caixa e o meu trabalho é fechar a tampa da caixa. Fecho a tampa da caixa o dia inteiro. E ali eu vou ficando só, aprimorando só em fechar a tampa da caixa. Enquanto que nós estamos agora precisando de ver o processo todo, de ver como tudo acontece. É isso que vai nos fazer crescer cada vez mais rumo a Deus. Independente da sua religião, independente do seu status quo, independente de qualquer coisa, mas isso são temas que o espírito precisa começar a se interessar por ele. Então a Joana diz assim, olha, os sentimentos expressam a capacidade que possui o ser humano de conhecer, de compreender, de sentir e compartilhar as emoções que o vitalizam nas suas diversas ocorrências existenciais. Exatamente o que nós estávamos dizendo. Então, nós vamos agora compartilhar tudo isso de uma maneira mais positiva, mais atuante. O que passa por mim? O que acontece comigo enquanto eu estou vivendo o meu dia a dia, vivendo as minhas situações? São os mecanismos que conduzem a humanidade ao largo do processo evolutivo, através do qual o Self adquiriu o conhecimento e experienciou as conquistas que se lhe exornam à realidade. Veja como é que ela vai trabalhando isso com calma. Ela vai dizendo o seguinte, olha, você agora tem que começar a pensar em você, como você está agindo, quais são as suas experiências que você está vivendo no dia a dia, principalmente, o que você está absorvendo com essas experiências. Por exemplo, se eu tenho uma função de fazer alimentos, então é muito importante, eu aprendo a fazer alimentos, ninguém faz melhor que eu.
mas será o que eu estou aprendendo com isso? Dentro do meu processo de evolução, o que eu aprendo fazendo alimentos? É só cumprir a minha obrigação, o meu dever de fazer alimentos? Ou eu estou aprendendo algo em torno daquilo? Enquanto eu estou fazendo alimento, eu estou absorvendo aromas, eu estou trabalhando com temperos, eu estou trabalhando com temperaturas. Isso está me capacitando a alguma coisa? Está me dando pré-requisitos para outros conhecimentos? Então é isso que ela está dizendo para nós, né? Dentro do nosso aprimoramento, dentro das nossas possibilidades. Inseridos no sistema nervoso central, respondem pela afetividade e pelo comportamento, nutridos por moléculas específicas que são produzidas pelos neurônios cerebrais, tipificando os diferentes biótipos humanos através das suas emoções. Aqui ela faz um trabalho relacionado ao corpo físico. Então, tudo que ela coloca aqui do sistema nervoso central, dos neurônios, das moléculas específicas, tudo isso é o efeito, ou são efeitos da emoção, são efeitos do sentimento do espírito. Então ela está colocando aqui para nós que isso tem uma correlação com o corpo físico. Mas vejam bem, não é gerado pelo corpo físico. O corpo físico está respondendo a uma ação que o self recebeu. Então ela coloca para nós como é que isso funciona no corpo físico, que também precisa ser muito estudado, muito analisado. E hoje a neurociência está cada vez mais aprimorando esses estudos e nos oferecendo cada vez mais condições de entendermos como é que funcionam isso, como é que são esses mecanismos. Quando se encontram sob o comando da vontade dignificada, os sentimentos constituem instrumentos valiosos para equipar os indivíduos de equilíbrio e conduzi-los aos fins que persegue. Veja bem, tudo está direcionado, está ligado à estrutura do espírito. Então, por exemplo, duas pessoas, tem o caso do santo e do pescador, né? Então, estavam num lago no final de tarde, o santo observando aquele crepúsculo maravilhoso, aquelas águas mansas do lago, e o pescador estava buscando peixe para o seu jantar, mais nada. Então passa um passarinho e ele deixa cair uma pedrinha no lago e faz aquela onda bonita que acontece no lago quando cai alguma coisa lá. E o santo fez uma alusão extraordinária da física, da beleza das ondas, enfim, fez aquela alusão mesmo à estrutura cósmica. E o pescador começou a xingar porque espantou o seu peixe. De formas que é isso que nós estamos vendo. Como é que eu lido com as situações? De que forma que eu estou vendo cada coisa que ocorre do meu lado, né? Então, se eu começar a dignificar a minha vida, eu começo também a aprimorar meu sentimento. Nós vamos estudar mais aqui na frente quando ela diz sobre essa questão. Vamos continuar aqui. Olha. São os sentimentos que dulcificam ou tornam a existência amarga, dependendo dos direcionamentos que eles são aplicados. É isso que nós estamos falando. Então eu vou trabalhar o meu sentimento da maneira como que eu ajo. Então, se eu sou uma pessoa ainda amarga, uma pessoa reclamona, uma pessoa que não está feliz da vida, que não está feliz com a vida, provavelmente eu vou trabalhar sentimentos desse nível. Então, uma coisa que poderia ser muito boa, por exemplo, alguém chega para mim e me pergunta assim: você gosta de doce? E eu vou logo responder: por que você está querendo saber se eu gosto de doce? Isso é uma amargura. Não é? São coisas difíceis, quando às vezes a gente responde uma pergunta com outra pergunta, é como se fosse uma defesa. Então nós não aproveitamos os instantes da vida. Max Scheler, deixa eu explicar quem é Max Scheler. Max Scheler foi um filósofo francês da virada do século XIX e XX, um homem que trabalhou muito sobre intuição. Ele fez um trabalho extraordinário no campo da filosofia, exatamente aí buscando a essência humana. Então, Max Scheler, estudando os sentimentos relacionados com a ideia de valor, graças ao que os mesmos orientam para a opção em torno daquilo que se atribui significado, né? Então, quer dizer,
vamos ver, o que atribui significado para mim? Essa palavra busca de significado é muito importante. É aquilo que nós estávamos falando no início do nosso áudio de hoje. O que eu pego para mim das coisas que eu convivo, das coisas que eu vivo? Qual o significado que eu dou àquilo? Na hora, por exemplo, que eu assento a um sofá para assistir um programa de televisão, qual o significado daquilo para mim? Eu analiso o que eu vou buscar ali. Então eu escolho, por exemplo, assistir um determinado programa, um determinado apresentador, ou um determinado filme, enfim. Eu já busquei antes o significado. Por que eu me coloquei naquela posição? E assim também, quando eu vou ler um livro, quando eu vou conversar com alguém, o que eu busco de significado em tudo isso? Esta é a grande questão. Os espíritos superiores, segundo nós lemos nas obras de André Luiz e outros autores espirituais, eles sempre mostram que os espíritos superiores estão buscando significado em tudo aquilo que fazem. Eles não vivem por viver. O significado antecipado é para eles importante. Olha, eu vou fazer o quê? Nós vamos encontrar para quê? O que nós vamos conversar? É como aquela reunião, nós temos uma pauta de reunião. Então, de modo que eu vou fazer um trabalho, eu vou fazer uma atividade qualquer, qual é o significado daquilo? Por exemplo, eu vejo muitas pessoas caminhando aqui na rua onde eu moro, uma rua plana, então muita gente caminha aqui. Eu fico às vezes observando o caminhar das pessoas, não querendo bisbilhotar, mas aprender. Então muitas vezes elas estão caminhando e brigando, xingando, contando casos assim de coisas acontecidas com eles, e reclamando. Eu fico pensando, será que isso vai resolver mesmo? Essa caminhada vai ser útil? Porque ao mesmo tempo ela está fazendo uma ação boa, de um bom significado, que é exercitar a musculação, ajudar no sistema circulatório, ela está espiritualmente botando amarguras para fora. Então é isso que temos que pensar, o significado das minhas palavras, o significado das minhas ações. De início, ainda segundo ele, esses valores são destituídos de conteúdos, que são descobertos depois, atribuindo significado intelectual. Ou seja, no princípio nós vamos começar a viver de uma maneira assim, como a vida me oferece. Agora não, agora já começa a atribuir significado a isso. Como estamos dizendo exatamente. Eu vou fazer um estudo, por exemplo, eu quero estudar psicologia. É muito bonito ser psicólogo, é lindo, mas isso tem significado real para mim? Então eu vou no restaurante X nesse final de semana com uma pessoa tal. É muito chique lá naquele restaurante, depois eu vou contar que vou postar no Face que eu estava jantando naquele restaurante tal, mas aquilo tem significado real para mim? Eu vou trazer alguma coisa de útil para o meu crescimento espiritual? Está vendo como que a Joana, ela vai buscando, aprofundando essas questões das nossas vidas. Sabe por quê, prezados amigos e amigas? Porque tudo que nós vivemos, tudo que nós fazemos vai para dentro de nós, vai para campos específicos da nossa estrutura psíquica. Então, se aquilo tem um bom valor, tem um bom significado, vai me ajudar na minha estrutura espiritual. Agora, se não tiver, vai causar problemas para mim. Com certeza, se aquilo que eu faço não me fazer crescer, não me fizer crescer, claro que eu vou ter que expurgar aquilo de alguma maneira. Foi uma escolha errada, essa escolha errada terá que sair. E muitas vezes sai com muitos aborrecimentos, através de momentos difíceis, através de enfermidades, de dores. Por isso que temos que tomar cuidado. A vida tem que ser buscada de uma maneira diferente. Nós temos que buscar entender por que eu estou vivendo, não é? Não é simplesmente viver. Então, ele vai dizer o seguinte, olha, desse modo, esses sentimentos podem ser superiores quando se refere às realizações nobres, a justiça, a beleza, o amor, a ciência, a abnegação, o bem, etc. Ou inferiores quando se fazem acompanhar das sensações de natureza física, tais o prazer sensual, a ambição de posse, a inveja e o ciúme. Vejam que coisa interessante, nós estávamos dizendo sobre isso. Quando você busca um sentimento nobre, aquilo vai te ajudar, ela vai
te fazer crescer. Ele está dizendo aqui, olha, a ciência, a beleza, o amor, a abnegação, isso vai te fazer crescer. São coisas do céu, são coisas de Deus em nós. Agora, se a minha busca é de prazer sensual, ambição de posse, inveja e ciúmes, com certeza vai me causar problemas. Veja como é que nós moldamos a nossa vida. Nós somos os artífices do nosso bem ou do nosso mal. Não é Deus que manda para a gente o bem ou o mal. Somos nós que fazemos com que isso aconteça. Olha, eu vou ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção de hoje. Espero nos nossos novos encontros você esteja conosco, mas continue estudando também. E qualquer dúvida ou qualquer sugestão, por favor, entre em contato conosco. Muito obrigado por você estar aqui. Fique com Deus.